Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem galera, hoje veremos a aula sobre posições de um ponto em relação a uma circunferência, tá ok? Vamos ver aqui esse exemplozinho aqui, ó. Um professor pediu a seus alunos que desenhem uma circunferência de centro O com um raio de 1 cm e um ponto P. Veja os desenhos dos 3 alunos. Ou seja, o professor pediu a 3 alunos, né? Desenhe uma circunferência de centro O e coloque um ponto P onde vocês quiserem na circunferência, nesse desenho, né? No primeiro caso aqui, Lucas fez essa circunferência, Mariano fez essa circunferência e Rafael fez essa circunferência. Podemos observar que, ó, cada aluno desenhou um ponto P, ó. Isso aqui, Lucas fez o ponto P aqui, ó. Mariano o ponto P aqui, ó. E Rafaela fez o ponto P aqui, ó. Fez um ponto P em uma posição diferente em relação à circunferência. Cada um colocou o ponto de um modo diferente com relação à circunferência. Ó. Pode ver que o desenho de Lucas, que é esse primeiro aqui, ó, o ponto P é externo à circunferência, ou seja, ele está fora da circunferência, o ponto P. Ó. Deu para ver aqui, não é? Que o ponto P está fora. Já a Mariana, ela escreveu o ponto P interno à circunferência, ó, dentro da circunferência. Ó. Entendeu? E no caso de Rafael, ele escreveu o ponto P pertencente à circunferência, ou seja, está em cima dessa linha aqui, ó. Ou seja, ele pertence à circunferência. Deu para entender? Lucas fez o ponto P dele fora da circunferência, ou seja, é externo à circunferência. Mariana colocou dentro da circunferência, ou seja, é interno à circunferência. E Rafaela colocou em cima da circunferência, ou seja, ela pertence à circunferência, tá ok? Considerando uma circunferência de centro O e raio R e um ponto P no mesmo plano, tá ok? A distância de P e O seja D. Vamos ver esses exemplos aqui do que eu acabei de falar aqui, vai ficar melhor de entender. Olha, para todo caso, olha, P é interno a uma circunferência se D é menor que R. Ou seja, você pega uma circunferência aqui, ó. Pega uma circunferência. O raio dela, vamos supor, é isso aqui, o raio dela. E você pega um ponto P, um ponto dentro da circunferência. Ou seja, D, quando o ponto é dentro da circunferência, sempre essa distância de O até esse ponto P vai ser menor do que o raio dela. Se eu pegar um ponto aqui dentro, ó, essa distância vai ser menor do que a do raio. Pode ver aqui, ó. Por esse exemplo aqui vocês dá para ver, ó. Olha o tamanho do raio aqui, ó. Pode ver que é maior. Se fosse pelo menos igual, tinha que ser aqui em cima da circunferência. Mas pode ver que ele é menor. O ponto P, a distância de O até esse ponto P é menor, que chamamos de R, né? De R não, de D. Chamamos de D essa distância, de O até P. Esse D aqui, essa distância aqui, ó, é menor do que a distância de O até do que o raio dela, né? Que é O até o ponto da circunferência aqui, qualquer ponto dela, ó, que é o raio. Ou seja, D é menor do que o raio. Quando o ponto é interno, a distância do centro dela até o ponto P é menor do que o raio dela. Entendeu? Com isso para quando o ponto é interno. Mais para frente vamos ver alguns exemplos com numéricos que fica melhor para frisar nesse conteúdo, tá ok? Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Se P, ó, pertence à circunferência, D é igual a R. Ou seja, se o ponto P pertence à circunferência, para pertencer ela tem que estar aqui, em cima da circunferência, né? Em cima desse círculo aqui, ó. Se ela pertence, a distância de O até esse ponto P vai ser igual à distância de O até aqui, ó. Ou seja, o raio dela. O raio não é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, né? Ou seja, quando o ponto que eu vou pegar qualquer ponto, se tiver em cima da circunferência, ou seja, pertencer à circunferência, a distância de O até P vai ser igual ao raio dela, ser o mesmo tamanho do raio dela, entendeu? Já se eu pego um ponto P externo da circunferência,
a distância, ó, de O até esse ponto P, ó, do centro até esse ponto P, vai ser maior do que o raio dele. O raio não é daqui até aqui, né? Pode ver que O até P, ó, a distância é maior que o raio dele. Ou seja, se o ponto que eu pegar estiver dentro da circunferência, a distância dele vai ser menor que o raio, aqui, no primeiro caso. Se o ponto que eu pegar estiver em cima da circunferência, ou seja, pertencer à circunferência, a distância do centro O até esse ponto P vai ser igual ao raio. E, por fim, se eu pegar o ponto externo à circunferência, ou seja, fora da circunferência, a distância de O até P vai ser maior do que o raio. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Seja uma circunferência de raio, o raio vai valer 4. E a distância R de R até P é dado por D. Ou seja, e onde que diz também que D, essa distância é igual a 6. Logo temos que, ó, ele deu aqui essa circunferência. Deu a circunferência aqui. Ele diz que a distância, ó, o raio dela, né, daqui até aqui, ó. Vamos supor, de A até B, ó, aqui é o distância do raio. Ele diz que vale quanto? Vale 4. E ele diz que também foi dado um ponto onde a distância do raio até esse ponto, do raio não, do centro até esse ponto, é igual a quem? A 6. É igual a 6, ó. Ó, deu para entender? O raio dele aqui, ó, do 0 até B, ó, vale 4, ele disse que era 4. E pegou um ponto e onde a distância do centro até esse ponto é 6, ó. Ou seja, essa distância D aqui é 6, ó. Pode ver, ó, que o raio é 4, ó, e a distância do centro da circunferência até esse ponto é 6, ou seja, 4 é menor do que 6, né? Ou seja, a distância do raio, o raio é menor do que a distância de 0 do centro até P, que chamamos essa distância do centro até P, esse ponto P de D, né? E D vale quem? 6, né? Logo podemos perceber, ó, que R, como R é igual a 4, já foi dito lá, né? E a distância do centro até esse ponto P que pegamos aqui é igual a 6, podemos perceber que o R, ó, é menor que D, ó. Se o R é menor que D, esse ponto é o que? É externo. O R é menor que D, ó. R é menor que D, ó. Entendeu? O ponto é externo. Externo à circunferência. Se pegamos esse outro exemplo aqui, ó. Seja agora a circunferência, onde R é 4, continua sendo 4, e a distância de R até P é dado por D, mesma coisa que eu falei anteriormente. Só que essa distância agora é igual a 4 também, ó. Ou seja, o raio é isso aqui, ó, de 0, desse ponto A aqui, ó, até esse ponto B aqui, ó, é o raio dele. Vale quanto? Vale 4, né? E a distância de um ponto P qualquer que eu peguei agora, que vai do centro até esse ponto, é igual a 4 também, ou seja, são igual, né? São iguais. Como R e como aqui, ó, R, essa distância R aqui que é o raio, é igual a essa distância aqui D, ou seja, podemos concluir que esse ponto pertence à circunferência, pois o raio contém o mesmo valor do que a distância do centro a desse ponto. Daqui para aqui vale 4, daqui para aqui vale 4. Ó. Ou seja, quando o raio for igual à distância do centro a qualquer ponto, se forem iguais, esse ponto vai pertencer à circunferência. E por fim, pegamos um ponto agora aqui, ó, onde o raio vai continuar sendo 4. E esse ponto, essa distância desse ponto, vai ser 2. Ó. Do centro até ele vai ser 2. Ou seja, o raio é maior do que essa distância. Como o raio é maior, esse ponto vai estar dentro da circunferência. Se o raio fosse menor, esse ponto, a distância daqui fosse maior do que o raio, estaria fora da circunferência. Quando é igual, vai estar em cima da circunferência, exatamente em cima. Quando essa distância for menor do que o raio, ela vai estar dentro da circunferência. Entenderam? Com isso, vamos poder fazer um exemplo aqui, ó, os exercícios. Nesse exercício ele pede o quê? Com a régua e compasso ou qualquer outro material que você possa fazer uma circunferência, faça a construção no seu caderno. Primeiro, trace uma circunferência e 3 pontos nela. Eu quero que você trace uma circunferência que teve um ponto A interno à circunferência,
um ponto B externo à circunferência e um ponto C pertencente à circunferência. Fácil, né? E o 2 agora aqui, ó, seja a circunferência de raio R igual a 3, o raio é igual a 3, é uma circunferência. E a distância do centro da circunferência ao ponto qualquer é dado pela letra D. Classifique os pontos abaixo como externo, interno ou pertencente à circunferência. Ou seja, você tem uma fase de circunferência, desenhe lá a circunferência. O raio é 3. Vamos supor que você nela vai marcar um ponto A, onde essa distância do centro da circunferência até esse ponto A vai ser igual a 1. 1 é maior ou menor do que 3. Aí você vai saber, você vai dizer se esse ponto aqui é interno, externo ou pertencente à circunferência. Do mesmo jeito, para esse ponto B aqui, ó. Você vai saber, foi perguntado se é interno, externo ou pertencente à circunferência. E assim por diante, até o F aqui, ok? Pois bem, pessoal, por hoje é só e até a próxima, se Deus quiser.